Olá, moçada! E aí, vamos estudar um pouquinho hoje sobre pressão exercida por líquidos. Vimos em vídeos anteriores que o ar exerce pressão sobre os corpos e o conjunto total da atmosfera terrestre exerce o que nós chamamos de pressão atmosférica. E também mostramos algumas experiências em que esta pressão atmosférica, a pressão do ar sobre os corpos, ela ocorre em todas as direções sobre aquele corpo. Então vamos agora analisar para os líquidos como é essa pressão. Bem, então, se nós tivermos aqui um recipiente contendo um líquido, e dentro desse líquido nós colocamos um objeto. Esse objeto, totalmente mergulhado nesse líquido, esse líquido funciona como se fosse o ar em torno dele e exerce pressão em todas as partes do corpo e essa pressão é então em todos os pontos do corpo. Esse corpo estará sujeito a forças de pressão atuando em qualquer ponto dele. Forças de cima para baixo, de baixo para cima, forças laterais. É como se ele tivesse mergulhado num oceano de ar. Como nós falamos anteriormente, para a Terra é como se ela tivesse, mergulhada em um oceano de ar atmosférico. Muito bem. Vamos então analisar que um recipiente, ao receber um líquido, todas as paredes do recipiente estão recebendo forças devido à pressão. As paredes laterais, também aqui o fundo, recebe pressão devido a esse líquido que está aqui. Podemos, portanto, considerar um recipiente, tipo um cubo, e dentro dele nós temos aqui um líquido. Esse recipiente não está totalmente cheio, ele tem aqui uma área. Esse líquido tem uma massa, ele ocupa um volume, então ele tem uma densidade. A densidade dele é a razão da massa pelo volume, como já vimos. Vimos também o conceito de pressão. Pressão é força por unidade de área. Analisamos também em vídeos anteriores. Uma força atuando sobre uma determinada área causa uma pressão. Menor área, maior pressão. Revejam nossos vídeos sobre esse assunto. Pois bem, qual é então a pressão exercida por esse líquido sobre a área do recipiente, essa área da base desse recipiente? Então, a pressão do líquido é a força que o líquido exerce sobre a área e essa força é o peso desse líquido. Então, o peso do líquido dividido pela área do recipiente, da base do recipiente, é a pressão exercida aqui na parte de baixo dele. Nós sabemos que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Mas a massa desse líquido, nós podemos escrever que é o produto da densidade vezes o volume. Então, substituindo a massa pela densidade vezes o volume, eu tenho dVg dividido pela área. Mas qual é o volume desse líquido? O volume, como aprendemos já a calcular, é a área da base vezes a altura, ou este lado vezes este. Então, a área da base vezes a altura nos dá o volume. Então, como eu estava dividindo pela área do recipiente, eu posso então simplificar a área com área e vou ter que pressão é igual à densidade do líquido, aceleração da gravidade no local, vezes a altura, do líquido. Observe o seguinte,
Nós já sabemos que o ar que está aqui fora, esse recipiente está aberto aqui em cima, também exerce sobre a superfície do líquido uma pressão, que é a pressão atmosférica. Então, na verdade, a pressão total aqui na base do recipiente seria a soma da pressão atmosférica mais a pressão devida à altura da coluna deste líquido. Outro ponto fundamental. Observe que a pressão depende da altura da coluna do líquido. Então, se nós diminuirmos essa altura, a pressão aqui embaixo diminui. E se nós considerarmos um ponto aqui dentro do recipiente? O líquido, de fato, que exerce pressão estaria acima dele, mas nós vamos ter uma pressão aqui. Pegando um outro ponto, a pressão vai ser menor, porque a coluna do líquido que está neste ponto é menor do que neste aqui. Portanto, a pressão aumenta com a profundidade. E se analisarmos então o corpo colocado aqui dentro desse recipiente, mergulhado aqui dentro? A pressão neste ponto aqui da superfície superior deste corpo, ela é menor do que a pressão no nível da superfície inferior, porque eu tenho essa altura a mais aqui, eu tenho essa profundidade a mais aqui. Então, eu teria aqui uma força da pressão neste ponto atuando de cima para baixo, e uma força devido à pressão atuando de baixo para cima. Esta força aqui de baixo para cima é maior do que esta, porque a pressão neste nível, que está mais próximo do fundo, é maior do que neste. Lateralmente, se eu pegar um ponto aqui na mesma profundidade e outro aqui, as pressões são iguais. Então, eu vou ter duas forças iguais. Vocês já observaram que quando você coloca um corpo mergulhado no recipiente, ele tem três opções. Ou ele retorna devido a uma força maior de pressão e um peso não muito grande, ou ele desce, se for um corpo mais pesado. Mas vocês nunca observaram o corpo movimentar lateralmente, não é verdade? Ou então ele fica parado também na vertical. Mas esse assunto nós vamos abordar posteriormente, quando estivermos falando de empuxo. Pois bem, analisamos com vocês também, em vídeos anteriores, que a pressão, então, aqui ao nível do mar, quando estamos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é uma atmosfera. Quando subimos para São Paulo, que está a 750 metros de altitude, a pressão diminui. Usamos essa forma de medir a pressão pela coluna de mercúrio. Aqui era 760 milímetros, aqui já diminuía, ia diminuindo, Brasília, Quito, até chegar em La Paz, que está a 3.600 metros de altitude, com uma coluna de mercúrio de 523 milímetros. Volte lá atrás e revejam esse vídeo. Portanto, a altura da coluna de mercúrio será tão menor quanto menor for a pressão. E a pressão aqui fora que está equilibrando essa coluna. Então, se o nosso amigo for descendo, ele está cada vez mais recebendo uma maior pressão do ar. Até chegar aqui no nível do Rio de Janeiro, ao nível do mar, quando ele está então recebendo exatamente sobre ele a pressão de uma atmosfera. Discutimos também por que usamos mercúrio e não usamos água. Se tivéssemos usado água, a coluna encontrada aqui ao nível do mar, que foi 760 milímetros, seria maior em proporção à densidade do mercúrio, que é maior que a da água. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, precisaríamos de uma coluna, aqui ao nível do mar, de aproximadamente 10 metros. Portanto, se o nosso amigo mergulha aqui no oceano, a cada 10 metros que ele afundar, estará recebendo uma pressão equivalente a uma atmosfera. Ou seja,
além da pressão atmosférica que está atuando aqui, a cada 10 metros ele recebe mais uma. Se for para 20 metros, recebe mais duas. E assim sucessivamente. Chama atenção, entretanto, que a densidade da água do mar não é igual à densidade da água doce, mas é aproximadamente o mesmo valor para considerações práticas, né? Muito bem. Outra análise interessante. Vejam bem, se eu tiver aqui 4 recipientes que recebem aqui o mesmo líquido, observe que o fundo desse recipiente aqui é diferente deste. Esse aqui é praticamente um ponto. E também deste aqui. Entretanto, acabamos de ver que a pressão depende de DGH. Se o fluido é o mesmo, né, é o mesmo líquido, a densidade é igual. A aceleração da gravidade também é igual para todos eles. E a altura também. Logo, a pressão no fundo de qualquer um desses recipientes será a mesma, independentemente do formato deles. O que importa aqui é a altura. Entretanto, se nesses mesmos recipientes colocarmos fluidos diferentes, as densidades agora são diferentes. A aceleração da gravidade é igual, a altura igual, mas as densidades são diferentes. Aquele líquido que for de maior densidade estará exercendo aqui no fundo do recipiente uma maior pressão. Ok, pessoal? Então, em linhas gerais, neste vídeo é isso que queríamos abordar com vocês. A pressão exercida por líquidos. Abraço e até mais.